pratos básicos e diários, vamos transformá-los? Porque você pode dar um charme e deixá-los com diferencial através da arte da decoupagem. Mostra aí cada prato lindo que a gente pode fazer. Não são lindos demais? Chique demais? Lindo demais! Chique também demais. Hoje o programa está muito chique. Andréa Valente, bem-vinda aqui. Muito obrigada, Rogério. Porque a gente gosta de lembrar que esses pratos não são só decorativos que a gente coloca na parede. Não. É para usar mesmo, né? Para usar no dia a dia, todos Faz aquela comidinha mineira. Aquela galinhada. A galinhada. Então, eles são para uso diário. Esses pratos, eles foram testados por 2 anos antes que eu apresentasse esse prato para o meu público. Então, eles são testados e aprovados, viu? Tá vendo só, gente? As pessoas que têm esses pratos estão aí do outro lado assistindo, eles com certeza eles sabem que dura porque foram testados. Ótimo. Hoje você vai nos ensinar uma técnica diferente, porque a Andréa já esteve aqui algumas vezes no nosso programa, inclusive lá no YouTube da TV Aparecida. Aproveita para seguir, porque nós estamos numa campanha para chegarmos nos 4 milhões de inscritos lá no YouTube da TV Aparecida, viu? Tá quase. Então sigam lá e se inscrevam. O que eu estava falando? Ah, que tem os vídeos das outras aulas. Sim. Porque essa técnica é diferente, a que você vai apresentar Essa hoje, técnica né? é diferente. Eu já ensinei aqui 2 tipos de pratos. Esse é um terceiro. A bem da verdade, hoje eu vou ensinar, vai ser uma aula que vai ser 2 em 1. As pessoas vão aprender 2 pratos nessa aula aqui hoje. Mesmo? E eu vou... Obrigado, Sarinha. Olha, eu vou acompanhar aqui através do nosso tablet, o nosso Instagram, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Vocês podem enviar perguntas lá no nosso Instagram, tá? @façavocêmesmo.tv. Por onde nós vamos começar? Então tá, nós vamos começar por aqui, pelo prato. Ah, mas já tem que ser um prato bonito assim? Esse prato, eu escolhi esse prato, Rogério, por quê? Porque ele é cheio de saliências e as pessoas têm sempre muitas dúvidas, sabe? Se pode trabalhar com um prato assim. Então eu trouxe para mostrar que sim, que a gente pode trabalhar sem nenhum problema. Tá. Então nós vamos utilizar um prato desse custa por volta de R$ 8,90. Então é um prato barato e que vai se transformar numa peça linda para decoração da nossa mesa. Maravilhosa. O que nós vamos fazer hoje? Eu trouxe para a gente trabalhar esse prato 2 guardanapos, que nós vamos utilizar a técnica da sobreposição de guardanapos. Eu escolhi a fruta, o abacaxi, que eu acho muito bonito, e escolhi esse guardanapo para que seja o fundo desse prato. Esse guardanapo. Então nós vamos fazer tipo uma combinação assim. Mas isso a gente pode fazer com flores, a gente pode fazer com as frutas. E você vai escolher de acordo com o seu gosto e com os guardanapos que você tem, né? Na sua casa. Eu já trouxe mais ou menos preparado, eu vou deixar esse prato para cá, ó. E nós vamos pegar o prato que nós vamos trabalhar, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é a figura que a gente escolheu, a gente vai recortar. E retirar essas 2 películas que ficam aqui atrás do guardanapo. Eu já trouxe mais ou menos pronto para ficar mais fácil. Esse guardanapo de abacaxi. E o que eu fiz? A gente vai recortar. Aqui tem um exemplo, tem o abacaxi aqui que está recortado, né? E a gente vai colar no prato. E este outro guardanapo, a gente vai usar ele como fundo. Como fundo desse prato. Sempre lembrando que a gente tem que tirar essas 2 películas que estão aqui atrás do guardanapo. Então, feito isso, nós vamos iniciar a nossa colagem no prato que nós vamos montar. Hein? Você já tinha deixado? Eu já tinha deixado um pouquinho retirado, porque o tempo é pouco, e então ao a gente vivo tem sempre complica, né? e a gente tem que aproveitar cada minuto, né? Para eu ensinar direitinho para as pessoas. Então é o seguinte, eu tenho que ter sempre uma base para eu trabalhar o meu prato, tá? Porque se eu venho colar um guardanapo num prato que está rente à mesa, o que vai acontecer? Ele não vai colar.
ele não vai ficar bom aqui, aqui embaixo, né? Nas beiradinhas do prato. Então, a gente vai trabalhar sempre assim, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Esse prato aqui, eu já trouxe um prato que eu já iniciei o trabalho dele, ó. Já tem o abacaxi, que eu já colei, tá? Eu centralizei um abacaxi maior aqui e vim com os pequenininhos aqui ao redor. Mas, opa, aí a gente vai colar, sabe aquele abacaxizinho pequenininho que estava aqui? Sei. Ele desapareceu, mas não tem problema. Eu sou prevenida, trouxe uma tesoura e a gente vai... Ele deve ter voado por aí. Então achei. Tá bom. O que nós vamos fazer? Abacaxi. Eu vou colar esse abacaxi aqui para vocês verem em casa como é que a gente faz a colagem do abacaxi, tá? Tá. Eu não utilizo cola, a gente vai utilizar sempre o verniz acrílico brilhante, porque a cola ela é muito grossa e não traz um efeito muito bacana no trabalho. Então, para ficar uma coisa mais fina, eu uso o verniz acrílico brilhante, tá? O que nós vamos fazer? Vamos pegar um pincel e eu vou colocar esse abacaxi, acho que eu vou colocá-lo aqui, ó. Eu vou vir com o pincel e vou passar aqui sobre o abacaxi, ó. Pronto. Ele deu uma quebradinha ali, mas não tem problema. A gente vem delicadamente com o pincel, colando o abacaxi. Feito isso, eu já tenho aqui a composição do meu prato, ó. Que ele já está ali, né? Com todos os abacaxis pregados. O que eu faço depois disso? Esses aqui, como já estão secos, após esse abacaxi ter secado, eu vou passar mais uma demão no abacaxi seco do verniz. Mesmo verniz acrílico. Do mesmo verniz. Não Tá. tem problema se esse verniz sair um pouquinho para fora, não tem problema, tá? E pra gente fazer com que esse abacaxi, ele fique mais saliente, ele apareça mais, que vocês estão vendo, ele tá bem transparente ali. Quando eu vier com outro guardanapo aqui no fundo, talvez ele não realce tanto. Então, é necessário que eu venha aqui nesse momento com o primer para metais e vidro, que eu vou dar um fundo nesse abacaxi, tá? Deixei o primer ali um pouquinho. Então, aqui é muito importante que vocês utilizem um pincel menor, tá? Para a gente poder cobrir esse abacaxi, porque aqui vem uma coisa muito importante. Eu vou passar sobre o abacaxi o primer branco, mas eu tenho que ter cuidado para que nada saia do lado de fora do abacaxi. Porque se sair qualquer tinta, qualquer pouquinho do primer que sair aqui para fora, ele vai atrapalhar o resultado final do meu prato. O primer, então, é pra gente acabar com a transparência do... Acabar com a transparência. Parte, Por que né? que eu uso o primer? Porque ele já é um selante, então ele já vai proteger o meu prato dentro daquele estudo que eu fiz durante anos, para o prato não ter perigo nenhum de desmanchar. Então, ó, para utilizá-lo. Para utilizá-lo. O que que eu fiz? Eu passei o primer aqui no verso do abacaxi, mas lembrando sempre, gente, o principal é que sempre sobre uma parte, ainda da cor do abacaxi, que não saia esse primer para fora, tá? Porque se sair o meu trabalho, ele não vai ter o resultado que eu gostaria que tivesse. Opa, é uma demão só de primer? Uma demão de primer. Olha como é que fica aqui a parte que você passou e a parte que não passou. Ó. Não sei se dá muita diferença, né? Quer ver? Dá, mostrar um pouquinho dá. mais aberto, ó. Ah, Ó, aqui, ó, tá com a transparência, ó. Tá vendo? Aqui tá transparente, a gente vê claramente onde tem primer e onde não tem. Exatamente. Né? E outra coisa, se você for colar o guardanapo aqui atrás do que não tem primer, a estampa do outro guardanapo vai aparecer atrás do abacaxi. Então, é muito importante que seja utilizado o primer. Então, vejam bem, ó. Aqui já tem um prato que eu já passei o primer.
Observem que eu não cobri todo o abacaxi, sempre sobra um pouquinho sem estar coberto, que é exatamente para não dar mancha nenhuma no meu prato. O Tá. que eu vou fazer agora, gente? Esse guardanapo, ele vai ser o fundo aqui desse meu prato. Então, eu vou pegar o verniz acrílico brilhante, vou colocar um pouquinho mais aqui, tá? Em casa, vocês vão poder estar lavando esses pratinhos, né? Mudando aqui, mas aqui eu não tenho esse tempo, a gente vai fazer tudo em um só. Vou utilizar esse rolinho para passar o verniz sobre todo o prato, tá? Ótimo. E eu vou usar de uma maneira generosa, mas sem excesso. Eu vou pingar mais um pouquinho aqui que tá pouco, eu tô com medo de pegar o primer ali. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Estiquei, passei sobre todo o prato. E agora, eu vou colar esse guardanapo aqui em cima, tá? Ótimo. A Celina Severiano, ela tá falando que ela fez os pratos da outra aula que você Ela ensinou. fez? Aqui no nosso Instagram. Vai lá, deixa seu comentário, sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida para André, a gente está ao vivo. Obrigada. Aí eu já tiro a sua dúvida aqui, viu? Obrigada, Celina. E aqui, gente, agora eu venho com o guardanapo com a estampa virada para baixo e vou colar nesse prato. Vamos lá, estiquei aqui direitinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um plástico, esse aqui que eu peguei, que é macinho, aqueles que a gente usa para congelar alimentos. Sei. Então, o que eu faço? Eu venho para acomodar esse guardanapo sobre o prato. Começo sempre do centro, tá, gente? E vou esticando de dentro para fora, porque aqui eu tô retirando todo o ar que não pode ficar aqui nesse prato. E vocês viram que quando eu tô fazendo assim, ó, vocês veem que ele tá se acomodando e entrando aqui nas saliências que esse prato Isso tem. que eu ia comentar, porque não precisa Entendeu? ser só um prato liso. Eu ia olhar esse prato Não. e falar, acho que não dá para fazer essa técnica justamente pelo relevo que ele tem. Exatamente. Mas dá para fazer. Dá né? para fazer e fica muito bonito. Então, ó, o que eu fiz? Nada mais do que só estiquei. Uma coisa importante que eu quero falar, tem pessoas, eu mesma, já tive esse hábito de ficar batendo assim para o guardanapo colar. E não é. A gente tem que esticar, fazer um carinho. Faz um carinho aí. Delicadamente. A Ana Souza de Fortaleza, Exatamente. Ceará, ela descobriu o nosso programa esse ano e ela disse que foi amor à primeira vista. Praticamente mas não esse perco programa nenhum. é o máximo. Parabéns para todo o programa. Obrigado. Agora, Rogério, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar mais uma demão do verniz. Para quê? Para que ele acabe de assentar direitinho aqui, tá? Ele vai acabar de colar. Então, eu vou colar só num pedacinho, porque eu já trouxe um outro pronto e seco. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, gente, ó. Eu tenho que passar também de dentro para fora, mas chegando até aqui nas bordas do prato, ali, né? na beiradinha do prato. E Tá? tudo isso é importante a gente seguir todas essas etapas que a Andréia está falando, para que a gente utilize e não tenha nenhum problema depois, né? Se vocês fizerem direitinho como eu estou ensinando, vocês não terão problema. Podem vender os pratos com tranquilidade, tá? Então eu fiz só na metade, porque isso aqui é Deixa eu te só a ajudar. colagem, né? Passar isso pra cá. E o que nós vamos fazer? Eu trouxe aqui, ó, Tem que tirar. um prato já. Obrigada, querida. Imagina. Eu trouxe um prato que eu já havia colado, tá? Ele já estava colado com esse passo a passo que a gente fez aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós temos que Aquele tirar excesso. esse excesso, Perfeito. né, do guardanapo. Aí daí a gente vem e vai lixar isso daqui. Eu já trouxe ele também com a metade já lixado, porque essa também é uma etapa bem simples, tá? Então já está aqui e eu vou tirar toda essa sobra do guardanapo que ficou aqui nesse prato. Tá bem? Ótimo. Só isso, Rogério. E aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Às vezes, gente, eu pego o prato assim, ó,
porque eu acho que dá um apoio melhor e o guardanapo ele sai mais facilmente. Nesse sentido contrário, né? Nesse sentido sempre contrário, porque se eu for lixar assim, ó, o que eu vou fazer? O que eu colei aqui eu vou estar retirando do prato. Então é sempre dessa maneira, senão eu posso descolar esse prato. Tempo de secagem, mais ou menos, dependendo do lugar que a pessoa está, se tiver mais quente ou mais frio, mais ou menos uns 15, 20 minutos está seco para eu ir passando para as outras etapas. Tá. Então, o que eu faço aqui agora? Mais uma demão. Mais uma? Mais uma demão, tá? De verniz acrílico brilhante. Porque esse verniz... O fosco não dá certo, não? Não que não dê certo, Tá. mas ele vai deixar bem opaca, opaca tá. essa figura aqui, ó. Ótimo. Então, não realça tanto, não fica tão bonito, tá? Mas depende, né? Porque tudo pode. Se a pessoa gosta, vai do gosto de cada um. Então, aqui já está, já preenchemos, já mostrei para vocês. E vou pular para o outro prato que eu já trouxe pronto, tá? Trouxe pronto aqui. Então, vamos lá. Aqui nós já temos, nem sei, já me perdi nas camadas de tanto Ó, verniz. aqui nós já temos a colagem, já passamos o primer atrás da figura que eu colei e já Certo. passamos, já colamos e passamos as duas demãos do verniz. Ótimo. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos cobrir esse prato todo aqui com primer. Tá. Para que realçar. ele realce. O que eu faço? Venho, eu vou jogar aqui, nesse momento, se eu misturar um pouquinho do primer com o verniz, não tem problema. Tá. Então vamos lá. E também o primer é uma garantia, É uma né? garantia, porque ele é um selante, né? Venho com esse rolinho e vou passando o primer. Tanto é que quando a gente vai sobre- trabalhar com vidro, com plástico, com alumínio, o primer é a base. Então é importantíssimo mesmo você trabalhar com o primer. Então, gente, ó, eu vou cobrir esse prato aqui, tá? Com uma demão do primer. Beijo para Itapecerica da Serra. A Patrícia Santos diz que o programa está top. Opa! Anne Gleick de João Pessoa, na Paraíba. Também está assistindo a gente. Ai, Rogério, posso pedir para você mandar um beijo? Pode, aproveita. Sabe para quem é? Vou aproveitar esse momento. Eu tenho um sobrinho de 4 anos, ele vai completar 5. E ele adora. E ele falou, tia Deia, se você vai no programa na televisão? Eu falei, vou. Ele falou, pede o moço para mandar um beijo para mim. Como é que ele O nome dele é Henrique. Alô, Henrique, ó. Beijo grande para você, viu? Que belezinha. Ele é o amor. Tem outro Fala para também. ele assistir o Quarta Show, que ele vai gostar. Hoje, às 8h30 da noite, as crianças amam esse programa. Amam, eu Ele vai gosto muito gostar. do Quarta Show. Que bom. Ó, então o que eu fiz? Passei a primeira demão do primer Tá. e vejam só como efeito. Opa, Quer ver? como Pra já cá. dá um efeito. Aí, assim, ó. Ajuda, Rogério. Olha que bonito, Uau, gente. olha a diferença. Não tá lindo? Maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso. Aí- Maravilhoso! Ai, obrigada. Aí este, Mas gente, aqui você o que passou eu fiz? quantas? Duas. Duas. Aí o que eu fiz? Eu trouxe já esse prato pronto Tá. com as duas demãos do verniz. Eu não tô sabendo. Do primer. Certo. Passei as duas Aqui, vou te demãos do... ajudar. Ajuda, Rogério, que eu me ensoladinho, perdi. assim, ó. Aí. Desculpa. Imagina. Então vejam só que bonito que fica. Ele já tem as duas demãos do verniz, ficou uma combinação interessante, né? Muito. Aqui no verso ele tá todo branco, mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso já usar uma tinta PVA colorida para fazer um fundo. Eu posso usar a própria pasta metálica para fazer esse fundo. Certo. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que esse prato ele precisa ter um acabamento, senão quando eu colocar lá na mesa, ele estando todo branquinho assim, ele não fica tão bacana, ó. Tá. Então a gente vai passar Que é aquele toque final, né? aquele toque final, que eu já deixei o toque final da metade do prato aqui pronto e vou passar. Estão perguntando aqui, ó, Socorro, se pode lavar normalmente. Pode sim, Socorro. Você pode lavar normalmente usando detergente, água e esponja. Do lado aonde você, no verso do prato, você vai passar esponja macia. E aqui na frente você pode lavar normalmente, não tem problema nenhum. Testado e aprovado. Ó.
E agora, Maravilha. gente, o que eu vou fazer? Eu vou passar a demão aqui, ó. Vou passar a beiradinha aqui da pasta metálica. Com o dedo mesmo, né? Vai passando. Com o dedo Tem mais mesmo. perguntas para você lá no Faça Você Mesmo TV. A Inês, Ana Inês de Contagem, Minas Gerais. Eu fiz esse prato com chita, mas foi no prato liso. Esse prato com relevo, dá também para trabalhar com tecido? Dá também. Dá? Dá também, da mesma maneira. Esticando bastante com as mãos o tecido, sem nenhum problema. Ótimo, tá vendo só, gente? Tá, sem E nenhum são problema. são as mesmas etapas. Não, o de tecido é um pouquinho diferente. Tá lá no YouTube do Faça Você Mesmo. Você já ensinou aqui tecido, Já né? ensinei aqui, Com tá lá Foi no... com chita também. Foi com chita, foi. Tá lá no YouTube, viu, gente? Da TV Aparecida, na playlist Faça Você Mesmo. Então, Rogério, veja aqui, ó. Aqui o prato já está pronto, com a pasta metálica aqui ao redor. E nessa... Estão vendo aqui que bonito, ó? Nessa parte aqui, que já está seca, que eu já havia trazido pronto, o que eu vou fazer? Esse aqui é o pincel, eu vou passar o verniz aqui ao lado, para que essa pasta, ela não Também saia, não saia, né? depois, aí ele Você segue. sabe que tem muita gente perguntando, André, o aqui quê? em Faça Você Mesmo TV, com relação ao prato. Ah, A Gláucia Regina pergunta se dá para usar um prato liso. dá. Se eu utilizar o prato liso, é o mesmo processo. É o mesmo processo, inclusive, eu da outra vez eu trouxe o prato liso, mas dessa vez, como as pessoas perguntam muito também desse prato com relevo, eu trouxe o prato com relevo para mostrar que pode ser feito também. Essa pergunta aqui, eu não sei se você já testou, mas é interessante a gente Tá. trazer aqui. A Celeste Vargas. Amei esses pratos. Gostaria de saber se eu posso utilizar a tinta chalk no lugar do primer. Pode. Pode? Pode sim, pode. É? Pode. A tinta Olha, que chalk ótimo. também, ela já tem um produto que já sela, e ela já vem com a Com a cor. cor, isso que eu ia falar. Agora, o seguinte, se eu quero realçar o meu prato, por exemplo, o prato, eu passei aqui o primer branco, né? Mas aí eu vou ter que arrumar a chalk primeiro, a tinta, de uma cor que realce aqui, porque se eu passo um vermelho, ele vai mudar, né? Vai mudar a cor. Mas verdade. pode sim. E o que eu trouxe? Eu trouxe esse prato também, ó, porque se alguém não gostou do prato com a sobreposição, ela pode também fazer o prato, começar já daquela etapa que eu fiz, aonde você começa colando só o guardanapo. Por isso eu disse que hoje a gente teria 2 aulas em uma. Aplausos para Entendeu? Andréa Valente. Olha que bonito. Adorei. Adorei. Obrigada, Parabéns, obrigada. Muito obrigada. Então é Todos isso. aqueles pratos que estão ali foram feitos da mesma forma? Todos aqueles pratos Tudo ali, guardanapo? todos guardanapos, todos guardanapos. Tem um todos. pavão ali, olha o pavão. Ele é bonito. lindo, né? Parece até porcelana. Parece uma porcelana, parece mesmo. Olha como parece uma porcelana, que lindo. Pois é. É aquele prato baratinho. Baratinho, tem mercado. R$3 cada pratinho desse, Como você transforma. R$4,90. Que lindo, André. Tá? Adorei, adorei. Então, assim, muito obrigada. Você me falou, eu que agradeço, você me falou fora do ar, antes de começar o programa, no intervalo, que esses pratos você vai deixar pra gente, alguns, 1 ou 2, não sei qual Não, que você falou. todos. Todos? Todos. Todos você vai deixar pra gente presentear a nossa Todos. plateia? Pra plateia no aniversário da TV. Meu Deus do Todos. céu, obrigado! todos seus. Nossa, que maravilha! Obrigada, Muito viu? obrigado, obrigado E mesmo, qualquer viu? dúvida que as pessoas tiverem, pode escrever que eu estou à disposição para responder. Perfeito. Sara, embala os pratos então. E você não perca, dia 8 de setembro, programa especial. Beijo Obrigada, grande, querida. Rogério. Bom Muito feriado, obrigada. Bom feriado. Boa Obrigada.